Graça e paz, minhas irmãs. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos mais uma vez estarmos juntas, mesmo que virtualmente, para aprendermos mais acerca da palavra do Senhor. Nessa ocasião eu queria compartilhar com as irmãs um texto muito conhecido, que é a luta de Jacó no Val de Jaboque, que se encontra em Gênesis capítulo 32, versos 22 ao 32, que nos diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os, e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Então a história, como eu já falei, bastante conhecida. A Bíblia fala que Jacó, ele luta durante toda a noite com o anjo e ele se posicionou diante daquele anjo de que ele não deixaria ir se ele não fosse abençoado. E a Bíblia diz que o anjo abençoou Jacó, o anjo mudou o nome de Jacó para Israel, e Jacó passou a chamar aquele lugar de Peniel, porque dizia que tinha visto o Senhor face a face. Então é importante a gente entender algumas questões desse texto. Primeiro, para a gente entender melhor o contexto em que esse texto foi escrito, a gente precisa voltar para Gênesis capítulo 27, porque a história de Jacó começa nesse capítulo 27 de Gênesis, até chegar nesse capítulo 32, na ocasião dessa luta no Val de Jaboque. Então, assim, lá no capítulo 27, a Bíblia fala quem era Jacó. Jacó era neto de Abraão, o patriarca Abraão. Ele era filho de Isaac e de Rebeca. Na verdade, esse casal, Isaac e Rebeca, eles não tinham filhos. Rebeca era estéril, então eles começaram a clamar ao Senhor, a orar ao Senhor pedindo filhos. E o Senhor concede, atende o pedido deles e dá-lhes não só um filho, mas dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Embora Jacó e Esaú fossem gêmeos, Esaú nasceu primeiro, por isso ele era o filho primogênito. E naquele contexto que eles viviam, o filho de primogênito ele tinha muitos direitos, porque ele queria assumir a família, ele queria substituir o pai quando o patriarca morresse, quando o pai morresse. Então havia todo um privilégio, muitas bênçãos especiais sobre o filho primogênito, que no caso era Esaú. E a Bíblia diz que desde o ventre, Jacó, na verdade, ele tinha uma personalidade, um caráter dúbio, de enganador. É tanto que desde o ventre ele tenta tomar a primogenitura do irmão e ele agarra o calcanhar, na hora que Rebeca vai parir, ele agarra o calcanhar do seu irmão Esaú e ele nasce dessa maneira, agarrado no calcanhar do seu irmão. Então daí vem o significado do nome Jacó, que é justamente aquele que vem do calcanhar. Então, basicamente, são essas características de Jacó. E uma outra questão muito importante a ser mencionada é o fato de que Jacó, ele tinha um caráter de uma pessoa
enganadora, ele tinha um caráter dúbio, um caráter de um homem que precisava ainda ter um encontro com o Senhor, ser mudado, ser modificado, transformado pelo Senhor. E ao longo da vida de Jacó, ele assumiu algumas posições que fizeram jus ao seu nome de enganador, como por exemplo, no capítulo 27 de Gênesis, no capítulo 27 de Gênesis, quando a Bíblia relata que Jacó engana Isaac, seu pai, e engana o seu irmão Esaú para roubar, para tomar a bênção de Esaú. Então o que acontece? Isaac já estava velho, cego, sabia que estava próximo da sua morte, então ele chama Esaú, seu primogênito, para dar-lhe a sua bênção e, consequentemente, os seus direitos como filho primogênito. Só que o que acontece é que Jacó, ele engana seu pai, ele se passa por Esaú e rouba a bênção. A Bíblia relata que Esaú era peludo e Jacó não era. Então, o que ele fez? Ele pegou uma roupa de pelos, se vestiu e foi diante de Isaac. E quando Isaac passou a mão por ele, viu que era peludo e o abençoou, achando que era Esaú. Então, ele rouba a bênção. Ele engana seu pai, ele engana seu irmão. Esaú estava no campo. Então, quando ele retorna, ele descobre aquele engano, descobre o que Jacó fez e ele fica tremendamente com raiva de Jacó e tenta matá-lo. Então, para fugir da ira de Esaú, Jacó foge para a terra de Harã, que está lá no capítulo 31 de Gênesis. Ele foge para a terra de Harã, onde morava o seu tio Labão, que era irmão de Rebeca, sua mãe. E lá ele permanece vivendo durante 20 anos. Lá em Harã ele constitui família, ele se casa, né? Inclusive se casa com Raquel, tem filhos, enfim. E depois desses 20 anos, Jacó deseja voltar para sua terra, para perto da sua parentela, mas ele ainda temia a ira do seu irmão Esaú por conta daquele feito dele de ter roubado a bênção de Esaú. Então, o que Jacó faz? Ele volta para casa e no caminho ele se depara com esse Jaboque, esse val de Jaboque. Então, é preciso a gente entender o que é isso, o que é esse val de Jaboque, onde Jacó tem esse encontro, ele luta com o anjo e é abençoado pelo anjo. Então, o que acontece? O rio Jaboque é um afluente do rio Jordão, que é muito conhecido por nós, nas histórias bíblicas. E esse rio Jaboque, ele tem uma parte, inclusive até hoje, que é mais rasa, em que as pessoas podem passar a pé. Esse lugar mais raso em que as pessoas podem passar a pé é que se chama Val, o Val de Jaboque. Então, a Bíblia diz que quando Jacó chega com toda a sua família, com seus animais, com seus pertences, cabras, enfim, ele passa toda a sua família, toda sua riqueza pelo val, mas ele permanece sozinho ali naquele val durante a noite, orando ao Senhor e clamando ao Senhor para que agisse, para que o Senhor entrasse com providência naquela situação e aplacasse a ira do seu irmão Esaú e fizesse com que Esaú o aceitasse, o perdoasse e o aceitasse de volta. Então é aí, durante essa noite, em que Jacó se curva diante do Senhor, se prostra diante do Senhor, clama que o Senhor intervenha naquela situação, é que a Bíblia relata essa passagem de Gênesis 32, 22 a 32 que a gente leu, que um anjo aparece a Jacó e Jacó luta com esse anjo, clamando para que ele fosse abençoado, e de fato ele foi. Então, eu queria pensar com as irmãs, pelo menos 3 lições que a gente pode tirar desse texto para a nossa vida prática. A primeira delas é a importância de estar a sós com Deus. Veja se não foi isso que Jacó fez. No verso 24, a Bíblia nos diz assim, Gênesis 32, verso 24. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. Então, Jacó entendia que aquela situação demandava uma intervenção direta do Senhor. Jacó reconheceu que se o Senhor não agisse, ele estaria perdido, ele estaria sem solução. Ele se quedou diante do Senhor, ali diante daquele val,
porque ele entendia que ali era um divisor de águas na vida dele. Ou ele retrocedia e voltava para a terra de Harã, ou ele teria que enfrentar a ira do seu irmão para voltar para a sua terra. Mas ele entendia que sem o Senhor, ele não conseguiria fazer aquilo. Ele entendia que somente mediante o poder de Deus, ele poderia fazer isso. Então, o que é que Jacó faz? Ele passa a sua família, ele passa o seu gado, ele passa tudo e fica só para orar ao Senhor, para se derramar diante do Senhor, para se quebrantar diante do Senhor e clamar a Deus por essa intervenção. E é isso que a gente precisa entender, meus irmãos, minhas irmãs. Existem momentos críticos nas nossas vidas que a gente tem consciência de que só o milagre de Deus, que só a intervenção direta do Senhor, é nesses momentos que a gente precisa, sobretudo, confiar em Deus. É óbvio que a gente sabe que em todo tempo a gente deve confiar no Senhor, mas existem situações que nós precisamos do milagre do Senhor. E é nesse momento que a gente precisa entender a importância do estar só. A Bíblia relata várias situações em que pessoas estiveram a sós com Deus e foram abençoadas. Por exemplo, o próprio Jesus, no jardim do Getsemane, ele leva junto com eles alguns discípulos, mas ele fica a sós para se quedar diante do Senhor, para se derramar diante do Senhor. Ana também, né, ela se coloca diante do Senhor no templo, a sós com Deus, ela chora, ela clama, ela geme. A Bíblia diz que não tinha nem mais palavras para Ana clamar, então ela começa a balbuciar apenas com a boca, e o Senhor contempla a oração de Ana, e o Senhor intervém e faz daquela mulher estéril mãe de filho, mãe de Samuel. Então, que a gente também aprenda isso, minhas irmãs, a nos colocar a sós diante de Deus. Nossas maiores batalhas, elas não são travadas na força do nosso braço. Elas são travadas de joelhos, quando a gente se queda diante do Senhor, como diz o Salmos 46:10, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quando a gente se cala de joelhos mesmo na presença do Senhor, se cala diante dos homens e se dobra diante de Deus, a sós com Ele, clamando na certeza de que é Ele que pode todas as coisas, é Ele que vence as nossas guerras. Então eu não sei o que cada uma de vocês individualmente tem passado, sobretudo nesse tempo difícil, de crise dessa pandemia que a gente está vivendo, onde todas nós, umas mais, outras menos, têm sido afetadas com isso. Mas o que a gente precisa entender é que a gente precisa se dobrar sós com o Senhor e colocar diante dele nossas tristezas, nossas preocupações, nossas ansiedades e, sobretudo, a nossa confiança nele, na certeza de que ele é Deus, de que ele é soberano, de que ele está no controle de todas as coisas. E no tempo certo, ele nos dará uma solução, porque a Bíblia diz que o nosso socorro, ele vem do alto. Então, uma segunda lição que a gente pode aprender com esse texto é que nós devemos ser sinceros e transparentes com Deus. Está lá no verso 27, veja só. E disse-lhe, o anjo disse a Jacó, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Isso é muito interessante porque o nome Jacó, ele carregava uma ideia de enganador. Então, quando Jacó começa a travar uma luta com aquele anjo, o anjo pergunta para ele, qual é o teu nome? É óbvio que o anjo sabia, mas ele queria ouvir a confissão de Jacó. E ele não mente, ele diz, eu sou Jacó, eu sou enganador. E a Bíblia diz que por causa dessa sinceridade de Jacó, o anjo o abençoa e não só dá a bênção, mas muda o caráter, muda a identidade de Jacó, porque ele diz, a partir de agora você não vai mais se chamar Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste e prevaleceste. Então, nós precisamos aprender a ser sinceras diante do Senhor. A gente está com medo, a gente tem que se dobrar diante do Senhor e dizer, Deus, eu estou com medo, Deus, eu estou preocupada, Deus, eu não deveria, mas eu estou, mas muda, Senhor, a minha sorte, muda meus pensamentos, muda meus sentimentos, tem me faltado fé, mas aumenta a minha fé e me faz confiar em Ti. A Bíblia diz
Em Lamentações, eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. A gente tem que dizer ao Senhor, Senhor, eu tenho estado preocupada, eu tenho estado angustiada, mas traz à minha memória somente aquilo que pode me dar esperança. A gente tem que se derramar em sinceridade diante do Senhor, com os nossos corações abertos, quebrantados, porque a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, não desprezará o Deus. Se porventura temos estado fora dos propósitos do Senhor, que a gente também confesse diante de Deus, a minha vida tá assim, eu preciso ser tratada nesse aspecto, que a gente se derrame mesmo, se quede diante do Senhor, confessando todas as nossas fraquezas, debilidades, falhas, e clamando ao Senhor o perdão, o socorro, a intervenção, o milagre, porque Ele é Deus que pode todas as coisas, Ele é o Deus que confessa, Ele é o Deus que perdoa, que restaura, que transforma, que muda o quadro, a história das nossas vidas. E uma terceira lição que a gente pode aprender desse texto é a persistência na oração até nós sermos abençoadas. Está lá nos versos 28 a 30, quando a Bíblia diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou Peniel, e manquejava da coxa. Um detalhe importante, minhas irmãs, é que a Bíblia diz que, no verso 26, que Jacó lutou com o anjo até a alva, ou seja, começou a lutar de noite em oração, mesmo clamando pela bênção, se derramando diante do Senhor, confessando que ele era, as falhas dele, mas a necessidade que ele tinha de ser mudado, até o sol nascer, né? Então a gente precisa aprender também essa lição, que muitas vezes nós clamamos, dizendo, nós queremos agora, nós queremos a intervenção do Senhor, a gente quer a libertação dos entes queridos agora, a gente quer a cura agora, a gente quer a porta de emprego aberta agora, a gente quer agora, mas o tempo nosso não é o tempo de Deus. O Senhor é soberano e a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos. Então a gente tem que aprender a, mesmo quando a gente não ver as coisas acontecerem, a gente perseverar em oração, a gente não desistir, a gente não abrir mão. Se a gente tem convicção de que está dentro, aquilo que a gente clama está dentro dos desígnios e propósitos do Senhor, a gente precisa permanecer clamando, a gente tem que persistir, porque a Bíblia diz, perseverai em oração. A Bíblia também diz que só um pouquinho de tempo e aquele que há de vir virá e não tardará. Então, basta a gente esperar o tempo de Deus, que é perfeito. Basta a gente esperar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, que o Senhor tem o melhor para nós. Então, assim como na vida de Jacó, que a gente possa aprender essa lição da importância da vida devocional, de estar a sós com Deus, da importância da perseverança e oração e da importância da sinceridade diante do Senhor. Porque assim como Deus agiu na vida de Jacó, Ele também agirá nas nossas vidas. Então, que o Senhor nos abençoe e complete a sua palavra em nossos corações. Deus abençoe, minhas irmãs.